Ladies and gentlemen, the Secretary of State for Defence has just come over to give me some very good news, and I think you'd like to have it at once. The message we've got is that British troops landed on South Georgia this afternoon, shortly after 4 p.m. London time. They have now successfully taken control of Grytviken. At about 6 p.m. London time, the white flag was hoisted in Grytviken beside the Argentine flag, and shortly afterwards the Argentine forces there surrendered to British forces. Em abril de 1982, sob a ditadura militar do general Leopoldo Galtieri, a Argentina ataca o arquipélago das Ilhas Malvinas, que mesmo localizado a menos de 500 quilômetros da costa sul-americana, pertencia ao Reino Unido. Movidas pelo patriotismo que reclamava para si o território supostamente roubado pelo imperialismo colonial britânico, as forças argentinas rapidamente assumem o controle dos 3 arquipélagos envolvidos na disputa por soberania. As Ilhas Malvinas, chamadas pelos britânicos de Falkland, a Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul. A junta militar que governava a Argentina apostava no desinteresse britânico por aquelas ilhas pouco povoadas, de maneira que a alocação de combatentes para a defesa da colônia distante parecia improvável. Mas eles estavam errados. Sob comando da Dama de Ferro Margaret Thatcher, frotas da Marinha Real Britânica cruzaram o Atlântico para recuperar o território, impondo aos argentinos uma derrota rápida e humilhante que tirou a vida de 649 de seus soldados. O desfecho da Guerra das Malvinas também feriu de morte o orgulho da nação. 4 anos depois, a Argentina reencontraria a Inglaterra em um campo de batalha diferente. A última vez em que argentinos e ingleses se encontraram foi há 4 anos na Guerra das Malvinas. Um conflito que não foi esquecido. E hoje é lembrado em faixas espalhadas pelo estádio. Dentro de campo, jogo duro, numa batalha em que está valendo a classificação para as semifinais da Copa. Na arquibancada, a primeira briga. O difícil é saber quem acerta quem nessa confusão. O calor no estádio Azteca é intenso e o clima fica mais quente quando torcedores argentinos partem para rasgar uma bandeira inglesa. E a briga não é só pela bandeira. Eles querem afastar no braço todo torcedor inglês que se aproxima. Para os fanáticos torcedores argentinos, o futebol não é apenas um esporte. E aquela partida da Copa de 86, capaz de vingar o espírito ultrajado do povo, estava destinada a liberar uma das maiores catarses nacionais da história moderna do país e a imortalizar a lenda de seu camisa 10. Bueno, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! A Argentina, ou melhor, Diego Maradona, venceu os ingleses com os 2 gols mais memoráveis da sua carreira. O gol do século e um gol de mão, que apesar de patentemente irregular,
foi validado pelo juiz. Le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Longe de esconder a trapaça do sorrateiro movimento de mão que fez o jogador de apenas 1,65 m de altura alcançar a bola antes do goleiro inglês Peter Shilton, de 1,83 m, Maradona, logo ao final do jogo, afirmou, abre aspas, eu marquei o gol um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Fecha aspas. Talvez o único gol da história eternizado por um nome, La Mano de Dios. A mão de Deus foi sentido pelos argentinos como uma sentença transcendental em que a honra roubada da nação pela suposta perversidade britânica havia sido roubada de volta por meios igualmente vis. Maradona, o escolhido para operar a vontade divina, seria abençoado com uma carreira de sucesso que, somada ao carisma magnético de sua personalidade indomável, transformaria o próprio jogador em uma divindade argentina. Além de conduzir o país ao bicampeonato na Copa de 86 e ser eleito o melhor jogador da competição, Diego Maradona foi considerado o melhor jogador do século XX em votação online realizada pela FIFA no ano 2000. Foi eleito o melhor jogador da história em 2012 pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport e o melhor jogador da história das Copas em 2010 pelo jornal britânico The Times. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Para Maradona, Maradona para Ronaldo, Ronaldo para Cani, Cani para Ronaldo, Ronaldo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol! ¡Gol! Em 1970, um jovem morador do subúrbio pobre de Buenos Aires foi aprovado no teste para a categoria de base do Argentinos Júniors. Elogiado por suas habilidades, ele respondeu alegando que era apenas o segundo melhor jogador da sua comunidade. O treinador, então, deu ao garoto 10 pesos para levar ao clube o seu mais talentoso amigo, Diego Armando Maradona. À época, com 9 anos. Contratado pelo pequeno clube da capital argentina, Maradona lá permaneceu até ingressar como aspirante à estrela do time da divisão profissional. Tendo como suas maiores inspirações o ponta-esquerda do Manchester United, George Best, e o ídolo brasileiro Rivelino. Em 1979, com apenas 18 anos, tornou-se artilheiro do campeonato argentino com um desempenho que espalhou seu nome pelo mundo. Aos 19 anos, foi eleito o jogador do ano pela prestigiada revista italiana Guerin Sportivo. Na temporada seguinte, foi procurado por um dos maiores clubes argentinos, o Boca Juniors, que, junto com a transferência do jogador, realizava também o seu sonho de infância. Criado com 6 irmãos na pobre e violenta favela portenha Villa Fiorito, encontrava no futebol e, sobretudo, na fanática torcida pelo Boca Juniors, seu refúgio das intempéries da vida. Em sua passagem de 1 ano e meio pelo clube, Maradona liderou o Boca Juniors na conquista do campeonato metropolitano, o mais importante da Argentina. Tornando-se grande demais para os times de sua terra natal, foi comprado pelo Barcelona em 1982 pelo maior valor já desembolsado até então na história do futebol:
cerca de 8 milhões de dólares. Na chegada a Barcelona, uma chuva fina impediu a festa que estava preparada há dias. Cercado de seguranças, Maradona seguiu para o hall do aeroporto. Lá, o tumulto era grande. Havia centenas de jornalistas e torcedores. Porém, Maradona não se mostrou à altura das expectativas do clube catalão. Seja pela sequência de doenças e lesões que o tiraram de campo por mais de 6 meses, seja pelo temperamento conflituoso que o jogador já começava a exibir. Na decisão da Copa do Rei de 1984, Maradona, cujo time perdia do Athletic de Bilbao por 1-0, cedeu à tensão que escalava entre faltas e ofensas dos dois lados, dando início a uma das mais violentas brigas da história do futebol, chegando a nocautear um adversário com uma joelhada na cabeça. O tumulto rendeu a Maradona uma suspensão de 3 meses e um rompimento nada cordial com o Barcelona. O jogador, que nunca cultivou um bom relacionamento com a diretoria do clube, declararia mais tarde em sua autobiografia, Eu Soy Diego, que uma suposta inveja de sua popularidade sentida pelo então presidente do Barcelona, José Luis Núñez, teria sido a causa de sua saída. Negociado com o Napoli em 1984, ele deixava um dos maiores campeões do futebol mundial para integrar um clube italiano de pouca expressão. Porém, não sem o prestígio de bater o próprio recorde de maior valor pago na transferência de um jogador de futebol. Mais de 10 milhões de dólares. Formando, com o brasileiro Careca, uma dupla inesquecível, foi no Napoli que Maradona despontou como o gênio arrojado que estava destinado a ser. Desafiando as normas disciplinares do clube, virava noites em boates para retornar cada vez mais criativo, explosivo e soberano ao gramado dos estádios europeus, manifestando a síntese da personalidade indomável com a audácia das jogadas impossíveis. O astro napolitano ganhava licença para subverter todas as regras. Dessa forma, o menino da favela de Buenos Aires, alçado à elite do futebol, agora conduzia o nanico Napoli a conquistas inéditas em sua história. Rompendo a hegemonia dos clubes ricos do norte da Itália, com Maradona, o Napoli venceu 2 títulos do campeonato italiano, troféu que só voltaria a vencer 37 anos depois, além da Liga Europa da UEFA, a Supercopa da Itália e a Copa Itália. O mito do Maradona, defensor dos humildes e vingador da honra dos oprimidos, se esboçava para consolidar seus traços finais em 1986. Na Copa do México de 1986, o argentino Diego Armando Maradona foi o futebol e a bola. Longa vida ao novo rei. A Copa de 86, disputada no México, consagrou a lenda de Maradona no mundo e, sobretudo, na Argentina, superando os ingleses nas quartas de final com os 2 gols mais memoráveis da sua carreira. Lavou a honra do seu país, maculada pelos britânicos na Guerra das Malvinas, encerrada 4 anos antes. Conquistando o bicampeonato mundial para a Argentina como o melhor jogador daquela Copa, Maradona teve participação direta em 71% dos gols da seleção, sendo considerado até hoje o jogador que mais se aproximou de vencer uma Copa do Mundo sozinho. Porém, após mais uma heróica participação na Copa de 90, em que liderou uma limitada seleção argentina ao vice-campeonato, o homem abençoado pela Mano de Dios
seria obrigado a enfrentar os demônios que escondia dentro de si. Ao retornar para a temporada de 1991 no Napoli, Diego Maradona, no auge de sua carreira, teria a sua face oculta revelada. Em março daquele ano, após uma partida contra o time do Bari, seu exame antidoping acusou a presença de cocaína, rendendo a Maradona uma suspensão de 15 longos e melancólicos meses. Retornando a Buenos Aires, contados apenas 41 dias do fatídico jogo que o afastaria dos campos, Maradona foi preso no bairro de Cabalito por posse de drogas. Em 2003, Corrado Ferlaino, ex-presidente do Napoli, concedeu entrevista ao jornal Il Mattino, revelando ter salvado Maradona do antidoping inúmeras vezes. Abre aspas. Quem ia para o antidoping escondia o vidro por baixo do calção. Em vez de urinar, colocava no recipiente a urina limpa do companheiro. Fecha aspas. Segundo ele, na ocasião em que Maradona foi pego, Modi, dirigente do clube, perguntou a Maradona se ele estava em condições. Ele respondeu que sim, que tudo estava bem. Os cocainômanos, viciados em cocaína, mentem para si mesmos. Segundo Jimmy Burns, autor da biografia Maradona, The Hand of God, o primeiro contato do jogador com as drogas aconteceu ainda na época do Barcelona, quando frequentava boates e consumia cocaína, segundo o biógrafo, como se fosse Cuba Libre. Em Nápoles, Maradona se afundou no vício. Reverenciado pelo talento e pelo carisma raro entre esportistas, desfrutava de uma vida noturna em que todos os desejos e excessos estavam ao seu alcance. Mesmo casado, era constantemente abastecido com prostitutas, além de álcool e cocaína. Garantindo que nada faltasse ao cliente fiel, estava o fornecedor oficial dos prazeres proibidos, Carmine Giuliano, chefe da Camorra, uma das maiores organizações criminosas da máfia italiana dos anos 80. Prima domanda. Io vorrei sapere se Maradona sa che cosa è la Camorra e se lui sa che I soldi della Camorra qua sono dappertutto, anche nel calcio. Un attimo per favore, a questa domanda risponde il presidente del Napoli, ingegner Corrado Ferlaino. Questa domanda è assolutamente offensiva, veramente io sono veramente mortificato con il giornalista faccia la seguente domanda. È tanto offensiva. La prego di andare, la prego di andare, la prego di andare. Estreitando laços de amizade com a família Giuliano, Maradona passou a ser usado pelos mafiosos para dar legitimidade e popularidade à Camorra. Além das drogas, ganhava presentes como relógios de ouro em troca da presença em inaugurações de negócios da família. Após o escândalo de doping que provocou sua suspensão, Maradona decide deixar o Napoli. Assim como havia acontecido no Barcelona, sua saída do Napoli também foi tumultuada por conflitos entre ele e o presidente do clube. Com atuações medíocres para os padrões do craque e assombrado pelos fantasmas da depressão e do sobrepeso, tem uma breve passagem pelo Sevilha da Espanha, interrompida por desentendimentos com o treinador argentino Carlos Bilardo, e retorna à Argentina em 1993 para integrar a equipe do Newell's Old Boys, no qual também não consegue se manter por mais de um semestre.
Preso em uma espiral de decadência e isolamento, chega a atirar com uma espingarda de ar comprimido em jornalistas que faziam plantão em frente à sua casa em fevereiro de 1994. Desacreditado para a Copa do Mundo daquele ano, Maradona se submeteu a um treinamento milagroso que lhe devolveu a forma perdida a tempo de embarcar para a competição nos Estados Unidos. Entretanto, logo após o segundo jogo da Argentina na Copa contra a Nigéria, a receita do milagre seria desmascarada. Um coquetel de substâncias proibidas foi detectado no exame antidoping, provocando um novo banimento do jogador por 15 meses. Com o fim da punição, gastou seu último fôlego como jogador profissional em um nostálgico retorno ao Boca Juniors, seu amado time de infância e o primeiro clube de expressão em que tinha atuado. Temperamental, honrou a tradição de confrontos, dessa vez com o então presidente do Boca Juniors, Maurício Macri, que, 18 anos mais tarde, se tornaria presidente da Argentina. Em 1997, em meio a rumores de um novo antidoping positivo, encerrou sua carreira, apenas retornando ao futebol em rápidas e mal-sucedidas atuações como treinador, inclusive da seleção alviceleste. No ano 2000, enquanto passava férias em um resort na cidade uruguaia Punta del Este, Maradona foi acometido por uma grave crise de hipertensão e arritmia cardíaca desencadeada por uma overdose de cocaína. O episódio serviu de alerta para o estágio avançado de seu vício, despertando em Maradona o desejo de se submeter a uma reabilitação. O local escolhido para o tratamento foi a ilha governada por um velho conhecido, Cuba. Diego Maradona, talvez o maior atleta canhoto da história, também pendia para a esquerda em suas preferências políticas. Trazendo Che Guevara tatuado no ombro, encenava o arquétipo de um revolucionário latino-americano, de origem pobre e jamais se submetendo às autoridades, superou o imperialismo britânico na antológica Batalha da Copa de 86. Um herói do esporte que parecia tirado do clássico esquerdista As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que, admirador de Maradona, chegou a chamá-lo de o mais humano dos deuses. Maradona conheceu Fidel Castro logo após a vitória na Copa do México e aprofundou a amizade com ele durante a estadia em Havana para sua reabilitação. Destoando do papel que exerceu como líder da mais opressora e assassina ditadura das Américas, Fidel foi considerado por Maradona um salvador. Em sua autobiografia, registrou, abre aspas, "Isso de estar vivo, tenho de agradecer ao barbudo Deus e ao barbudo Fidel." Fecha aspas. Maradona chegaria até mesmo a tatuar o rosto do ditador na panturrilha esquerda e chamá-lo de segundo pai. Fidel Castro, entretanto, é apenas uma das lideranças de esquerda, no mínimo controversas, que Maradona apoiou em vida. Em julho de 2011, acompanhou Fidel em uma visita a Hugo Chávez, cujas políticas socialistas Maradona defendia publicamente, apesar da vasta concentração de poder promovida por mudanças constitucionais e
cooptação do judiciário que já delineavam os contornos do regime autoritário da Venezuela. O ex-craque argentino Diego Maradona esteve na Venezuela e aproveitou para visitar o túmulo do líder venezuelano Hugo Chávez, que morreu em março. Hugo foi um amigo para mim. Falamos sobre vários temas. Ele era jogador de beisebol e eu de futebol. Eu fui futebolista e sou futebolista. Para mim, o que Hugo deixou foi uma grande amizade, uma sabedoria política incrível. Política incrível, que sigam na luta. Que fisicamente não está, mas... Sigam a luta. Fisicamente, Chávez não está, mas com Nicolás Maduro vamos continuar na orientação de não nos deixarmos ser pisoteados por ninguém. Pisotear por nadie e, por sobre todas as coisas, a gente... E, acima de tudo, as pessoas que comparecerem às urnas no domingo têm de reafirmar os conceitos de Chávez através de Nicolás. De Chávez, através de Nicolás. Com a morte de Chávez, o ativismo de Maradona foi herdado por Nicolás Maduro, cuja face oculta eu também já revelei. O presidente é alçado ao poder através de uma série de eleições consideradas fraudulentas pela maior parte da comunidade internacional e que foi responsável pela conversão da Venezuela em uma ditadura de fato, com usurpação de poderes pelo executivo e violações sistemáticas dos direitos humanos. Em janeiro de 2020, Maradona visitou Maduro em Caracas por ocasião do encontro do Foro de São Paulo, que aconteceria na capital venezuelana. O Foro de São Paulo é a reunião periódica dos líderes socialistas da América Latina e também já teve sua face oculta revelada por mim. Além de partidos políticos de esquerda, o Foro de São Paulo originalmente também reunia organizações como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, um autoproclamado grupo de guerrilheiros marxistas-leninistas que nas últimas décadas teve papel de destaque no tráfico regional e internacional de cocaína. Em 2013, as FARC selaram um acordo de paz com o governo colombiano, que seria celebrado com uma partida de futebol estrelada por Diego Maradona. Além disso, o jogador ainda emprestou sua popularidade aos projetos políticos de Evo Morales na Bolívia, com quem chegou a disputar uma partida beneficente em 2008, do casal Kirchner e de Alberto Fernandes, na Argentina, e de Lula e Dilma, no Brasil. Após seu falecimento, Maradona foi homenageado em notas tanto no grupo de trabalho do Foro de São Paulo quanto das FARC. Se por um lado, um olhar generoso sobre a vida de Maradona poderia fazê-lo passar por uma simples vítima do vício, no caso da dependência química, e do idealismo, no caso do apoio a ditadores socialistas, por outro lado, alguns episódios colocam inapelavelmente em xeque o caráter do ídolo. Em 1986, sua ex-empregada doméstica, Cristina Sinagra, alegou ter tido um filho de Maradona. Mesmo com a paternidade confirmada na justiça, ele se recusou a reconhecer Diego Sinagra por nada menos que 30 anos, passando a assumi-lo somente 4 anos antes da sua morte, em 2016. Após casar-se com a empresária Cláudia Vignafani, em 1989, e ter 2 filhas com ela, novas alegações de paternidade continuaram surgindo. Por imposição judicial, Maradona assumiu Jana em 1996, filha da italiana Valéria Sabalai. Em 2013, Diego Fernando nasceu, fruto de um relacionamento de Maradona com Verônica Ojeda. E já com 5 filhos legalmente reconhecidos, em 2019 surgiram alegações de que teria deixado outros 3
de 2 mães diferentes em Cuba. Em 2020, já eram 6 os processos de reconhecimento de paternidade contra Maradona que corriam na justiça, podendo elevar para 11 o total de herdeiros deixados por ele. Mesmo dentro de campo, no exercício da própria profissão, a ética de Maradona deixa margem para questionamentos. Ao passo que o gol de mão na Copa de 86 teve sua dubiedade moral encoberta pela cartaz nacionalista da vitória sobre os ingleses, uma outra trapaça não parece contar com nenhum pretexto atenuante. Rola a bola, valendo para Brasil e Argentina. Vamos nessa, Brasil, vale a sua torcida. 1990, Copa do Mundo da Itália. Em disputa por uma vaga nas quartas de final, a maior rivalidade do futebol no planeta. A então tricampeã seleção brasileira enfrentava uma seleção argentina que, apesar do desempenho irregular na primeira fase do torneio, vinha da conquista da Copa anterior e contava com o maior jogador em atividade do futebol mundial. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, com um amplo domínio e inúmeras chances perdidas pela seleção brasileira, o mundo presenciaria, num lampejo de gênio, Maradona arrancar do meio do campo, deixando 4 adversários para trás e abrindo espaço para Canidia driblar Tafarel e definir de pé esquerdo a eliminação do Brasil naquela Copa. Maradona. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que está machucado aí. Enfiou para Canidia. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Fim de papo. O sonho acabou. 1-0 Argentina. Entre os jogadores que ainda estão em haste, foi difícil encontrar uma boa explicação para a derrota. O Ala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave. Houve uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu... Isso foi no primeiro tempo? É, final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira e eu... Inclusive comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem, aí eu melhorei, mas... Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou, ó, não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, pô, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. 14 anos depois, a armadilha seria confessada por Maradona em uma entrevista. Às gargalhadas, contou que alguém injetou Rohypnol, um tranquilizante psiquiátrico, tarja preta, na água que a comissão argentina ofereceu aos brasileiros durante o atendimento de um jogador machucado em campo. Estaban todas las cosas y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tome. Y va al banco, le digo, estoy en casa y yo le digo, ¡Banco, no! ¡Banco, no! Y Galinde, claro, se salvó Careca y se salvó Baldo. Yo quería Baldo, yo a Baldo le decía, Baldo. No es un calor bárbaro, le decía, te juro, se dieron cuenta justo. Porque Branco agarró y hizo así, y viste, Branco se la tomó toda, pateó la trivia y decían, yo quiero que vean ese partido. Porque el último... Escuchame, un contragolpe, Branco la fue para Ciso. Quando eu tomei, senti, tanto é que eu joguei um pouco fora. Aí segui, aí só que aquilo começou a fazer efeito, cara. Sabe quando tu chega mamado em casa? Sei, meladão. É isso aí, tu deita e... Começa a cabeça rodar. O teto começa a rodar, a cabeça. É o mesmo sentimento. Em abril de 2004,
Maradona foi novamente internado em estado grave. Complicações cardíacas provocadas por uma nova overdose de cocaína o levaram ao coma, respirando com a ajuda de aparelhos por uma semana. Em março de 2007, uma crise hepática por abuso de álcool acarretou uma nova internação. Em 3 de novembro de 2020, foi submetido à cirurgia para a remoção de um coágulo no cérebro. 22 dias depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória fatal em sua casa, aos 60 anos. Diego, nessuno ti fermerà! Anche dolorida, no tengo palabras. Pensé que la operación que él tenía se iba a mejorar, pero nunca me imaginé. A mí él es todo. Es como un papá. No, todavía no creo. Y Diego fue, no sé, el más grande, ya le queda chico. Diego fue lo más grande que lo regaló el universo a todos, a los argentinos, a mí. Más grande, Diego. El grande porque nos enseñó a vivir, nos enseñó a pelear, nos enseñó a salir de la mierda y llegar a lo más alto. Porque siempre estuvo de este lado, siempre la peleó con los que nos quieren cagar la vida. Y se murió peleándola como tenemos que morirnos todos nosotros. Le ganó a la droga, le ganó al fútbol, le ganó a la mierda de la AFA, a la mierda de la FIFA, a todo el mundo. Le ganó siempre a todo el mundo. Mesmo cercado por escândalos e controvérsias, Diego Maradona alcançou a imortalidade no imaginário dos fãs como um símbolo de resistência e esperança. Na Itália, foi homenageado com a alteração do nome do estádio do Napoli, rebatizado de Estádio Diego Armando Maradona. Mas foi em sua terra natal que Maradona deixou marcas mais profundas. A exemplo de outros grandes ícones da história do país, como Eva Peron, cuja face oculta eu também já revelei, Maradona desperta em seus compatriotas um fanatismo que muitas vezes cruzava os limites da devoção religiosa. O teto do Clube Esportivo Pereira, em Buenos Aires, ostenta a pintura que resume o sentimento de um povo. Em uma paródia da obra A Criação de Adão, de Michelangelo, Lionel Messi é retratado como Adão e Maradona como Deus. Mas há quem leve a adoração ao ídolo ainda mais a sério. Uma estranha procissão religiosa em honra a um deus especial. Fanáticos torcedores, os argentinos possuem uma curiosa divindade, Diego Armando Maradona. Todo dia 29 de outubro é celebrado uma espécie de Natal, o nascimento do ídolo. Esta é a igreja maradoniana, algumas horas após o chamado Dios ser anunciado treinador do país. Nós homenageamos nosso líder em vida. A igreja é lógica pura. Futebol é religião. Cada religião tem um Deus. Nosso Deus é Diego. Este é o ano 48 depois de Diego. As pessoas vêm aqui desde bem jovens para reverenciar o ídolo, El 10. Todos conhecem a trajetória de Maradona e um dos mandamentos da religião é colocar o nome do filho de Diego. A igreja já rompeu as fronteiras argentinas e tem agora cerca de 110 mil fiéis em todo o mundo. Para que mais pessoas conheçam os demônios do Deus do futebol, além de outros conteúdos reveladores, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.
E para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Essa é uma condição com risco zero. A Brasil Paralelo não aceita R$1 de dinheiro público. Existimos apenas graças a brasileiros como você, que decidem fazer parte dessa missão. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.